Olá! Nesse vídeo veremos o caso mais bizarro de abdução alienígena e os detalhes chocantes que abalaram a América nos anos 60. Beth e Barney Hill, um casal de New Hampshire, alegaram ter sido abduzidos por alienígenas. Esse é o primeiro caso do gênero que foi amplamente documentado. Mas será que essa história bizarra é fruto da imaginação ou esconde uma verdade perturbadora? Teremos ao longo do vídeo algumas dramatizações para melhor entendimento do que aconteceu em uma estrada deserta na noite do dia 19 de setembro de 1961. Se você acredita ou não em vida fora da Terra, ficará no mínimo intrigado com tantos detalhes. E se você gosta desse tipo de conteúdo misterioso, criminal, sobrenatural, aproveita esse momento e já se inscreve aqui no canal, que ainda é novo, para que eu possa continuar vindo aqui e me aperfeiçoar cada vez mais nesse trabalho. Toda semana tem pelo menos um conteúdo novo para você. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. A Beth nasceu em 1919 e era uma excelente assistente social. O Barney Hill nasceu em 1922, ele foi um veterano da Segunda Guerra Mundial e na época trabalhava nos Correios. Ele tinha um QI altíssimo de 140, ele era separado e tinha 2 filhos quando ele conheceu a Beth. Ele era um homem negro e a Beth uma mulher branca, e naquela época ainda era muito raro existir relacionamentos interraciais. Se hoje ainda existe preconceito, imaginem há mais de 60 anos. Porém, era um casal bem-sucedido e respeitado. Eles se conheceram em uma praia através de amigos em comum e depois da separação do Barney, começaram a namorar. No dia em que tudo aconteceu, eles estavam voltando de uma viagem, já que eles não tiveram tempo de fazer a lua de mel logo que se casaram. Eles estavam voltando para Portsmouth, New Hampshire, onde moravam. A estrada, ela estava praticamente deserta à noite quando eles avistaram algo estranho no céu que parecia estar acompanhando o carro. Eles viram um ponto brilhante e enquanto Barney prestava atenção na estrada, a Beth disse que era uma estrela muito grande e pediu para que ele parasse o carro para olharem com mais atenção. Ela pegou um binóculo para observar o objeto, que não era uma estrela e que piscava luzes multicoloridas. Já seu recém-marido não deu muita atenção para aquilo e achou que a luz era de uma aeronave comum. Bom, eles seguiram viagem, dessa vez mais devagar, para que pudessem observar melhor aquela estrela que começou a se aproximar cada vez mais. Então, eles perceberam que era algo que eles nunca tinham visto antes. O objeto voador se movia de modo estranho e lentamente em direção a eles. Em certo momento pareceu que o objeto pousou no topo de Canyon Mountain, mas logo começou a se mover novamente. Já a quase 2 quilômetros ao sul de Indian Head, eles disseram que aquela coisa imensa desceu em direção ao carro deles, fazendo com que Barney parasse no meio da rodovia. Eu não sei vocês, mas como eu sou muito curiosa, acho que eu parava também. A aeronave desceu aproximadamente 25 ou 30 metros do carro, ocupando todo o campo de visão do para-brisa. Então pegou o binóculo, saiu do veículo e se aproximou um pouco mais daquele objeto. Ele disse ter visto de 8 a 11 vultos humanoides olhando para fora no que pareciam ser janelas, e que estavam olhando diretamente para ele. Luzes vermelhas que mais pareciam asas de morcego, elas começaram a surgir pelos lados da aeronave e uma longa estrutura baixou do seu fundo. O objeto se aproximou silenciosamente a uma distância que Barney estimou de 15 a 25 metros acima da cabeça e de 15 a 30 metros de distância. Nesse momento, ele correu de volta para o carro dizendo: "Eles vão nos pegar." Na verdade, eu não sei o que eu faria nessa hora. Enfim, quando eles se deram conta, dessa vez ele estava bem acima do veículo. Então ele acelerou o carro e disse para Beth ir prestando atenção no objeto. Ela abriu a janela e olhou para cima, mas só viu escuridão acima deles. Só que aí, gente, em seguida, eles escutaram uma série de zumbidos mecânicos tão fortes que fizeram o veículo vibrar.
Os Hills relataram que começaram a experimentar uma alteração de estado de consciência que os deixou com a mente entorpecida e sentiram uma espécie de formigamento em seus corpos. Agora prestem bem atenção. Houve um período de cerca de 2 horas em que o casal não se lembrava do que tinha acontecido. Eles viram que esse tempo tinha passado ao olharem no relógio e ainda estarem exatamente no mesmo lugar. E que a viagem era para durar umas 4 horas, mas eles chegaram em casa quase 7 horas depois. E esse é um ponto muito interessante, porque qual a probabilidade de 2 pessoas terem amnésia ao mesmo tempo? E esse tipo de amnésia até tem nome e chama-se tempo perdido. Tá, mas podia ser tudo uma invenção deles? Calma que tem mais. Ao chegar em casa de madrugada, eles afirmaram que experimentaram sensações e sintomas estranhos que não conseguiam explicar. Agora imagine você tentar se lembrar de algo para encontrar alguma explicação e não conseguir. Ainda perplexos, eles tentaram reconstruir a cronologia dos eventos, mas logo após ouvirem os tais zumbidos, as recordações deles estavam incompletas e fragmentadas. Após dormirem por algumas horas, a Beth acordou e guardou no armário os sapatos e a roupa que ela usou na viagem. E aí vem outra coisa bem relevante. Ela notou que o vestido estava rasgado na bainha, no zíper e no forro, e que tinha um pó rosado no vestido. Ela até ia jogar fora, mas ela resolveu daí pendurar em um varal. Daí o pó desapareceu com o vento, mas algumas manchas rosadas ficaram no vestido. Segundo ela, ao longo dos anos, 5 laboratórios realizaram análises químicas e periciais na peça. Então, assim, essa história toda viria a ser investigada e muito, porque no capô do carro também existiam uns vestígios estranhos que não tinham antes e que ninguém conseguiu descobrir o que era aquela composição. Bom, no dia seguinte, a Beth telefonou para a base da Força Aérea mais próxima para relatar seu encontro com um objeto voador não identificado, o que abreviadamente é OVNI. Só que ela não quis contar tudo o que lembrava com medo de acharem que ela era louca. O relatório de um major determinou que eles provavelmente se confundiram com o planeta Júpiter. Enfim, o relatório foi parar em um projeto de pesquisa sobre OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. O Barney queria esquecer de tudo e continuar com suas vidas normalmente. Mas a Beth começou a ler vários livros sobre o assunto. Gente, eu sei que é bastante coisa, mas eu preciso que vocês continuem prestando atenção para conseguir entender um pouco melhor tudo isso. E se você estiver gostando desse caso, já deixa agora o seu curtir aqui também, que faz toda a diferença. Continuando, 2 semanas após o ocorrido, a Beth passou a ter pesadelos que aconteciam quase todas as noites e eram tão nítidos que ficavam na mente dela o dia inteiro. Com esse incômodo todo, ela resolveu entrar em contato com outro major, mas dessa vez ela contou tudo o que ela lembrava. Ela também começou a anotar os detalhes dos seus pesadelos. Somente pouco mais de 2 anos, eles resolveram pedir ajuda ao respeitado psiquiatra e neurologista Dr. Benjamin Simon para realizar sessões de hipnose regressiva. Eles queriam entender o que tinha acontecido durante aquelas 2 horas perdidas na madrugada do dia 19 para 20 de setembro. Eles foram hipnotizados diversas vezes cada um, sempre separados, durante 5 meses. Nas sessões de hipnose, ela disse ter sido forçada por 2 homens pequenos a caminhar mata adentro durante a noite. Sabe aquelas estradas com vegetação, assim, com bastante vegetação dos 2 lados? A gente vê muito isso também, assim, em filme americano. Então, seria mais ou menos isso. Então, ela viu o marido caminhando ao seu lado, mas ele parecia estar em transe ou sonâmbulo. Os homenzinhos tinham cerca de 1,5 metro de altura, usavam uniformes com capes semelhantes aos usados pela Força Aérea Americana. Eles não tinham cabelo, as suas testas eram largas e eles subiram uma rampa na aeronave em forma de disco e de aparência metálica. Daí lá dentro, eles separaram os 2, cada um em um tipo de sala. Aqueles seres se comunicavam com eles por telepatia, que nada mais é do que transmissão de pensamento.
e disseram para eles não terem medo, que eles só fariam alguns exames e depois deixariam eles irem embora. Ela notou que havia um tipo de líder e que tanto ele quanto os outros seres falavam com ela nesse momento em inglês com dificuldade. Então chegou outro deles para examiná-la com o líder, e a Beth chamou esse homem de o examinador e disse que suas maneiras eram agradáveis e calmas. Mas que exames fizeram com eles? Eles queriam basicamente verificar as diferenças físicas, a diferença biológica entre eles e nós, seres humanos. Ele assentou em uma cadeira e uma luz brilhante foi acesa sobre ela. O homem cortou uma mecha do cabelo dela, examinou seus olhos, ouvidos, boca, dentes, garganta e mãos. Ele guardou amostras de suas unhas e de sua pele através de uma pequena raspagem. E depois pediu que ela tirasse o vestido e que se deitasse em um tipo de uma mesa. Tudo isso durante as sessões de hipnose. Ele disse que estava examinando o sistema nervoso dela, aí ele arrastou uma máquina que lembrava muito um aparelho de eletroencefalograma sobre o corpo dela, na frente e nas costas. Ele limpou as mãos com um líquido e colocou luvas, pegou uma agulha de uns 10 a 15 centímetros para realizar o que ele chamou de um teste de gravidez. Em seguida, ele passou um chumaço úmido no umbigo da Beth, e quando a agulha foi enfiada, ela sentiu uma dor muito grande, mas o homem esfregou-lhe a testa e a dor passou. Ela começou a conversar com o líder, mas foi interrompida quando outro homem, outro ser, entrou na sala muito agitado e falou com o líder em um idioma estranho. E essa parte chega a ser meio cômica, porque o líder examinou a boca da Beth e parecia tentar puxar os dentes dela. Como ele não conseguiu, ele perguntou por que os dentes dela eram fixos e os do Barney saíam da boca. Então ela riu e disse que o Barney usava dentadura porque os seres humanos frequentemente perdem seus dentes com a idade. O líder parecia incapaz de compreender o conceito de idade avançada. Então ela tentou explicar o que era um ano, mas ele parecia não entender. Talvez essa história esteja sendo um pouco mais comprida do que eu costumo contar, mas é que é muito interessante e assim, até hoje o caso deles ainda é investigado. Bom, para provar que tudo que passou era real, ela tentou pegar um tipo de um livro deles, onde tinham páginas preenchidas com símbolos, mas ela foi impedida. Ela chegou a perguntar de onde eles vieram. O líder foi até a parede e puxou um mapa assim tridimensional. Era um mapa celestial marcado com diversas estrelas e planetas. Haviam diferentes tipos de linhas entre algumas das estrelas e que mostravam, conforme foi dito a ela, rotas de comércio e exploração. O líder perguntou se ela sabia onde a Terra estava no mapa, mas ela não soube dizer. Então ele respondeu que seria impossível explicar de onde eles vieram. Nesse momento, os homens trouxeram o Barney, que parecia estar em transe. Em seguida, eles foram levados para o carro e retomaram a viagem. O problema é que a viagem era para durar umas 4 horas, mas eles chegaram em casa 7 horas depois do início da viagem. Eles tentaram, mas não se lembraram de quase nada entre Indian Head e Ashland. Já as sessões de hipnose com o Barney, elas foram um pouco diferentes. Eram frequentemente emocionais, pontuadas por rompantes de raiva, expressões de medo e episódios de choro histérico. O Barney disse que por causa do medo, ele manteve os olhos fechados durante a maior parte do encontro dentro do suposto OVNI. As criaturas descritas por ele eram geralmente semelhantes às descritas por Beth em seu estado hipnótico, mas não a dos sonhos. No entanto, Barney descreveu os olhos como sendo muito maiores, se estendendo até os lados de suas cabeças. Ao contrário da mulher, a narrativa feita por ele foi mais fragmentada. Alguns de vocês podem estar se perguntando: mas eles inventaram tudo isso para aparecer, para ficarem famosos e tal. Aí é que tá. Eles evitaram ao máximo chamar a atenção sobre eles. Somente em 63, o casal contou o que aconteceu publicamente pela primeira vez com um grupo da igreja que frequentavam. Aqui vem um detalhe muito interessante. O Dr. Simon ele tinha pedido para Beth fazer um esboço do mapa estelar.
Embora dissesse que o mapa tinha muitas estrelas, ela desenhou apenas aquelas que se lembrava. Seu mapa consistia em 12 estrelas maiores conectadas a 3 estrelas menores que formavam inconfundivelmente um triângulo. E que as estrelas conectadas por linhas cheias eram rotas comerciais, enquanto as linhas tracejadas representavam rotas menos navegadas. Esse mapa viria parar nas mãos de uma cientista que conseguiu decifrar o desenho e onde ficava. A conclusão a que o médico chegou foi de que as lembranças do Barney do encontro com o OVNI era uma fantasia inspirada pelos sonhos que a Beth contava para ele. Mas o médico também admitiu que essa hipótese não explicava todos os aspectos da experiência. Acreditava que essa era a explicação mais plausível e coerente. Pelo menos depois das sessões, os pesadelos acabaram e a ansiedade de ambos diminuiu. Nessa história também tem um detalhe bem importante. A sobrinha deles, ela tentou fazer uma pesquisa, até porque ela era pequena quando isso aconteceu, mas ela contou que vários documentos importantes, principalmente aqueles que ficaram ali com aquela base aérea, eles sumiram. O Dr. Simon até escreveu um artigo sobre esse casal para uma revista, explicando suas conclusões de que esse caso representava uma aberração psicológica singular. A essa altura, a Beth e o Barney, eles retomaram a rotina deles e eles só discutiam ocasionalmente esse assunto com amigos, com a família e um pesquisador. Eles não tinham interesse nenhum em sair em jornais e ficarem famosos, até porque eles sabiam que muita gente não iria acreditar no que eles estavam falando. Só que 4 anos depois, um artigo de jornal mudou tudo. Uma história de primeira página no Boston Traveler perguntava: o mistério do OVNI. Teriam eles raptado um casal? Um repórter havia recebido uma fita de áudio com a gravação da palestra do casal na igreja e teve acesso a entrevistas com os investigadores. Ele chegou a pedir uma entrevista ali com o casal, mas eles falaram que não queriam dizer nada. E só que mesmo assim ele resolveu publicar e ele disse que o casal não queria que ele publicasse, mas que ele achava de grande importância todo mundo saber da experiência deles. E com esse artigo do jornal, os Hill passaram a receber atenção internacional, gerando grande interesse e debate. O caso foi investigado por diversas autoridades e pesquisadores, mas nenhuma explicação concreta foi encontrada. Apesar de sua fama, o caso deles também foi alvo de muitas críticas, que era o que eles temiam. Muitas das anotações da Beth, além de fitas e outros itens, fazem parte da coleção permanente da biblioteca da Universidade de New Hampshire, onde ela estudou, incluindo o vestido. E tem um detalhe bem importante também a respeito desse vestido, porque assim, até então, eles só tinham verificado ali na parte da frente do vestido, na parte externa do vestido, mas um estudioso, ufólogo, ele teve acesso ao vestido, então ele teve a ideia de virar o vestido do avesso para olhar a parte de dentro. E aí, nessa hora, ele percebeu uma mancha de sangue e que não ficava ali na parte mais para baixo do vestido, ficava exatamente ali, tipo na altura do umbigo, aonde eles colocaram aquela agulha. Os céticos acreditam que Beth Hill, falecida em 2004, tinha uma personalidade propensa à imaginação. Diferentes indicadores psicológicos apontam nesse sentido. Primeiro, ela era mais fácil de hipnotizar, o que é um traço de personalidade fortemente correlacionado a tendências projetivas. Depois da suposta visão, ela leu livros relacionados ao assunto e passou a ter sonhos vívidos, o que é outra característica de uma personalidade imaginativa. A análise dos céticos através da hipnose, a Beth e o Barney Hill, eles desenvolveram ambos ali a síndrome da falsa memória. Eles acreditavam realmente no que eles falavam. Antes do casal consultar o hipnoterapeuta, a Beth contou seus sonhos vívidos ao marido, o que explicaria os elementos comuns do testemunho dos dois. O Barney faleceu anos depois, em 1969. O fato é que a história dele se tornou a narrativa padrão para quase todas as alegadas abduções que vieram depois.
O caso contribuiu para o desenvolvimento de novas técnicas de investigação ufológica, como a análise de mapas estelares e a hipnose regressiva, além de continuar a fascinar e intrigar as pessoas ao redor do mundo. Mas agora eu quero saber de você. Conta aqui para mim nos comentários se você acredita que exista vida fora do nosso planeta. Cada um tem o direito de achar o que quiser e tá tudo certo. E eu vou encerrar esse vídeo com uma reflexão. Será que nessa imensidão de espaço chamada universo, onde o nosso planeta faz parte de uma galáxia e que existem entre 100 a 200 milhões de galáxias no universo observável, mas o número exato é desconhecido, e então a estimativa mínima é de 2 bilhões de galáxias? Dando uma olhada assim bem por cima mesmo, existe vida somente no nosso planeta? Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo.